Morador de São Paulo, homem com 62 anos de idade, tinha como comorbidades diabetes e hipertensão, foi internado no hospital privado e o diagnóstico de coronavírus foi feito também por um laboratório privado. Ele foi internado na UTI no dia 14/3 e veio a óbito ontem, 16/3. Esta fala é de 17 de março de 2020, data em que tivemos o primeiro registro de morte causada pela Covid-19 no Brasil. Era um homem de 62 anos que morava na cidade de São Paulo e tinha diabetes e hipertensão. Pois bem, me chamo Wellington Mello e está no ar o podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia, onde vamos falar sobre o trabalho dos jornalistas de televisão durante a pandemia da Covid-19. Mas, antes de falarmos do trabalho desses jornalistas, vamos falar um pouco sobre a pandemia, que está presente até os dias atuais. Surgida na província de Wuhan, na China, a doença, que foi batizada de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, já registrou mais de 630 milhões de casos no mundo todo, 34 milhões somente aqui no Brasil. A pandemia já matou mais de 6,5 milhões de pessoas em todo o planeta. Deste total de mortes, mais de 680 mil aconteceram aqui no Brasil. Isto representa mais de 10% do número total de óbitos. Estes dados são da Universidade Johns Hopkins, principal instituição de apuração dos casos de Covid desde o início da doença. Mas, voltando para o nosso podcast, vamos falar em 3 episódios do trabalho dos profissionais de comunicação na cobertura da pandemia. Falar da volta às redações, aos eventos, além de ver deles uma perspectiva para o Brasil do futuro. Neste primeiro episódio, vamos falar de 2020, o ano em que tudo começou. Um vírus surgido em Wuhan, na China, fez com que todo mundo passasse a utilizar máscara, fechou lojas e estabelecimentos, interrompeu eventos, além de fazer com que as pessoas passassem a trabalhar de casa. O baque para muitas pessoas foi de imediato, e com os jornalistas de televisão também não seria diferente. Antes, os profissionais da comunicação faziam as suas pautas das redações e de repente passaram a trabalhar de casa e viram suas vidas mudar. Isso acabou afetando muito as pessoas, tendo em vista o medo que a doença causava, pois ela matava rápido e se espalhava com muita facilidade, então ninguém sabia como ela poderia ser contida até o momento. O emocional dos jornalistas foi bastante afetado com a pandemia. Ana Beatriz Lourenço, repórter da TV Globo no Rio, explicou sobre esta questão emocional na qual os jornalistas passaram, devido ao caos causado pela Covid. O lado emocional dos jornalistas, especialmente, foi muito afetado porque, como jornalistas, como profissionais da comunicação, a gente tem muito acesso a várias informações. Então, a gente tem acesso a imagens, que muitas vezes são imagens pesadas, a gente tem acesso a dados, a documentos, a gente conversa com pessoas, e a gente nunca pode perder esse lado humano. Então, querendo ou não, a gente acaba absorvendo tudo isso que a gente vê todos os dias de uma forma muito intensa. Tive colegas que passaram crises de ansiedade, que enfrentaram depressão, que enfrentaram síndrome do pânico, enfim, várias questões emocionais pesadas, porque tivemos que lidar com toda essa crise humanitária e sanitária, e, enfim, foi uma crise generalizada e a gente não estava, obviamente, preparado para enfrentar tudo isso. Então, eu tive colegas que enfrentaram problemas emocionais muito graves. Durante a pandemia, muitos jornalistas passaram por diversas situações que ficaram marcadas em suas vidas. E alguns desses profissionais contaram nesses podcasts sobre essas histórias nas quais viveram em loco. Uma das imagens mais marcantes da pandemia foi a abertura de covas coletivas em Manaus, no Amazonas, no ano de 2020. Isso se deu devido ao alto número de enterros na capital amazonense. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, na semana de 12 a 19 de abril daquele ano, mais de 650 sepultamentos foram realizados na cidade. Daniela Branches, jornalista da Rede Amazônica há 22 anos, esteve na cobertura deste momento triste para a história amazonense e brasileira e relatou o que viu no local nos dias dos enterros coletivos. Realmente foi muito triste ver essa imagem, foi assustador, né?
Eles usavam tratores ali para abrir as covas e colocar os caixões, e em alguns momentos eles empilharam, né, caixões, e depois eles tiveram que parar porque houve uma revolta com isso. Eles estavam enterrando ali de qualquer maneira, e às vezes os parentes nem sabiam se os parentes estavam realmente enterrados ali, então houve uma certa confusão, um descontrole ali. Então eles começaram realmente a fazer um a um novamente, num lugar mais específico. Além das covas abertas em Manaus, os Institutos Médicos Legais, os IMLs, também não tinham vazão para armazenar tantos corpos de vítimas da Covid. Para atender a esta demanda, caminhões frigoríficos foram alugados para que os corpos fossem armazenados até a transferência para os cemitérios. Luana Alves, repórter da TV Globo no Rio de Janeiro, presenciou a chegada dos caminhões no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Ela mesma conta que chegou a presenciar a cena anteriormente, durante uma tragédia causada pelas chuvas na região serrana, há alguns anos. Eu lembro que a gente estava no Lourenço Jorge, preparando para o Vivo do Bom Dia Rio, e gente, os relatos eram de que não tinha mais vaga para tantos mortos e tal, e nosso carro parou perto de um caminhão enorme, e eu fiquei olhando aquele caminhão. Na verdade, eu fiquei olhando aquele caminhão porque ele me lembrou alguma coisa no passado. Depois quando cai a ficha, né? Foi a tragédia da Serra. Tinha um caminhão desses do lado do IML, porque o IML na Serra, em Teresópolis, não comportava mais tantos corpos. E era exatamente o que estava acontecendo no IML. Foi um cinegrafista que falou. Eu falei, gente, mas por que o caminhão não tem vaga aqui? Tá lotado. Aí o cinegrafista falou, não, Luana, é um caminhão frigorífico, porque lá dentro não comporta mais tantos corpos. Além das fortes cenas causadas pelas mortes, grandes eventos como o carnaval e o futebol tiveram que ser paralisados durante a Covid. No caso do carnaval, os desfiles só voltaram no ano de 2022. Já no futebol, as partidas acabaram voltando no decorrer do ano de 2020 mesmo, mas sem torcida e com pouca gente trabalhando no estádio. Gustavo Biano, jornalista esportivo da EPTV, uma afiliada da TV Globo em Campinas, no interior de São Paulo, falou sobre estes jogos em que ele cobriu sem torcida nos estádios. Quando a bola voltou a rolar, mesmo com portões fechados, eu estava lá para fazer, né? E em boa parte desses jogos, eu ainda estava lá nas transmissões, né? Então, assim, eu acompanhei tudo aquilo ali de muito perto, assim. Né? Então, assim, fui um privilegiado durante essa pandemia de poder acompanhar tudo, né? Tudo que aconteceu. Os torcedores não podiam estar, né? Boa parte da imprensa não podia acessar. Então, mas eu estava lá. Então, sim, eu fui um privilegiado. E assim, é muito ruim, né, você fazer... Eu fiz muitos jogos sozinho. E sozinho mesmo, assim, sabe? Era eu, os jogadores, a comissão técnica, a arbitragem e a equipe técnica da TV. Só, mais ninguém. Além da vida dos jornalistas mudarem drasticamente com a pandemia, a doença acabou afetando o modo de se fazer a notícia. Redações tiveram que mudar o formato de trabalho e aconteceram várias mudanças, como adotar uma escala de trabalho semanal, ficando em casa uma semana e trabalhando na outra. Ou até mesmo colocando jornalistas com comorbidades, que a cada pessoa tem uma tendência maior a ter a doença, para trabalharem de casa, para sua própria segurança. Com a Covid, o modo de fazer entrevistas também acabou sendo modificado. Juliana Policarpo, jornalista da Record TV no Rio de Janeiro, falou sobre a rotina de trabalho durante a pandemia, onde teve que depender de aplicativos online como Skype, WhatsApp, Microsoft Teams, para apurar pautas e conseguir eventuais notas sobre alguma matéria. Na Record, quando eu cheguei em julho, ainda estava, né, com a pandemia. E eu me dei de cara com entrevistas através de Zoom, né? Dos entrevistados a gente fazia todas as sonoras por Zoom, por Skype, por ligação às vezes até pelo WhatsApp, quando você só precisava de uma notinha ali. E as passagens a gente não ia muito para a rua, ou se ia para a rua, ia para lugares muito abertos, com poucas pessoas, os repórteres ainda estavam usando máscara. E o processo de apuração era totalmente por mídias digitais, né? Instagram, Facebook, sites, enfim, de notícias, comunidades, né? Esses grupos, né? Totalmente online, não tinha nada assim presencial, não. De acordo com alguns entrevistados, isto acabou marcando um legado no jornalismo brasileiro, pois, anteriormente,
Para se entrevistar um especialista de determinado assunto, precisava procurar pela região profissional adequado para poder pegar uma sonora. E com a pandemia, passou a ser comum buscar especialistas de outros estados para que pudesse pegar vídeos, entrevistas ou áudios sobre algum assunto ou alguma pauta. De um lado, isto facilitou o trabalho dos jornalistas. Por outro, alguns fatores acabaram jogando contra, como depender da conexão de internet estável por parte dos entrevistados, pois se essa conexão estivesse bem prejudicada, a entrevista não poderia sair bem feita. Em algumas emissoras, os jornalistas também foram divididos em grupos, para que não deixassem de ir até as redações. O produtor de jornalismo da Record TV, Renato Cantarino, explica como a emissora fez para que os jornalistas não deixassem de trabalhar na redação, localizada em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A Record, nos primeiros meses, ela optou por fazer uma escala, porém, ela diminuiu a redação pela metade. Numa semana trabalhava uma parte, o grupo A, na outra semana trabalhava o grupo B. Então foi uma forma, assim, no susto, ela não pensou em estruturar o home office para que todos pudessem trabalhar ao mesmo tempo, e ela achou que era uma forma mais emergencial, garantir um certo distanciamento e, ao mesmo tempo, não fazer uma mudança tão radical que talvez não estariam preparados para isso. E eu quero dizer os funcionários, em relação a equipamentos e etc. Como o jornalismo fazia parte de uma das linhas de frente da Covid, os profissionais de comunicação passaram a exercer mais de uma função para poder atender às demandas de pautas e das matérias, já que outros profissionais não poderiam ir até as emissoras ou até os locais, sejam por terem se contaminado ou por apresentar alguma comorbidade que os impediam de trabalhar. Ana Beatriz era estagiária na Band no início da pandemia e falou sobre esta múltipla função que acabou acontecendo nas redações. A empresa optou por dividir a equipe, tanto de editores quanto de produtores, para que a gente não fosse todos os dias para a redação. Então, os editores fizeram produção por um tempo, né? Pelo menos eu era estagiária, então eu fiz um tempo de produção no início da pandemia, porque a gente trabalhava em home office. De editora, que precisaria ir todos os dias para a redação, eu passei a ser produtora e fazia a produção em home office, né? Por algumas semanas. A gente fazia um rodízio, essa é a palavra. A gente fazia um rodízio entre produtores e editores, e aí a gente fazia essa escala, né? De fazer a produção em home office. Segundo uma pesquisa feita pela FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, em junho de 2020, dos 295 profissionais entrevistados pela instituição, cerca de 36% foram trocados de função, além de 25% terem seus salários reduzidos, 7% foram desligados de suas emissoras e outros 15% alegaram não ter segurança para trabalhar na época. Todos esses fatores fizeram com que os profissionais da comunicação ficassem esgotados no decorrer dos dias de pandemia. No último dia do ano de 2020, o Brasil já tinha chegado na marca de mais de 194 mil mortes provocadas pela doença. Esses dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa, que é uma parceria feita pelos portais G1 e UOL, junto com os jornais o Globo, Extra, o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Esse consórcio foi criado para que os dados pudessem ser divulgados de forma mais transparente, já que, segundo os próprios veículos de imprensa, os dados do Ministério da Saúde não batiam, além de ter dias em que não eram divulgadas informações sobre as mortes em alguns estados brasileiros. E com isso, eu encerro o nosso primeiro capítulo do podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia, onde falamos do ano de 2020, ano que os jornalistas tiveram que mudar sua rotina de trabalho por conta do surgimento da Covid. No próximo episódio, sairemos de 2020 e vamos entrar em 2021, o ano do surgimento da vacina. Iremos falar da cobertura da vacinação, além de fatos da pandemia que aconteceram no decorrer daquele ano, como a falta de oxigênio em Manaus, no Amazonas. Pois bem, me chamo Wellington Melo e te espero no nosso segundo episódio. Até mais! Olá, tudo bem?
Me chamo Wellington Mello e este é o nosso segundo episódio do podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia, que fala do trabalho dos jornalistas de televisão durante a pandemia da Covid-19. E nesta segunda parte, nós vamos falar do segundo ano de pandemia, 2021, que foi o ano no qual a vacina surgiu, mas tivemos alguns fatos que marcaram nossa história negativamente. Nós não podemos começar a falar desta fase da pandemia sem antes falar de Manaus novamente. Lembra que no primeiro episódio mencionamos a capital amazonense devido à abertura de covas coletivas para enterrar as vítimas da Covid? Então, Manaus entrou no início de 2021 em um novo colapso, dessa vez causada pela falta de oxigênio nos hospitais da cidade. O que aconteceu foi o seguinte: o alto número de internações após as festas de fim de ano fez com que o estoque de oxigênio acabasse em muitas unidades de saúde na cidade, causando um verdadeiro caos na saúde pública e causando centenas de mortes pela Covid. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, com o oxigênio em falta na capital, outros estados brasileiros e até mesmo a Venezuela tiveram que ajudar o Amazonas, enviando cilindros de oxigênio para atender a alta demanda causada pelo aumento nas internações no início de 2021. Mostrando em números, a média móvel de mortes em Manaus durante a crise do oxigênio chegou à casa dos 132 óbitos no início de 2021. Durante o primeiro pico da pandemia, ocorrido entre março e junho de 2020, a média móvel chegou a 52 óbitos. Isto representa um aumento de 154% no total de número de mortes. Os dados são do G1. Daniela Branches, repórter da Rede Amazônica, que esteve cobrindo a abertura das covas coletivas no ano de 2020, conforme a gente falou no episódio anterior, também esteve na cobertura da crise do oxigênio em Manaus, em 2021, e nos contou sobre o que viu durante os dias de terror e desespero vivido pelos amazonenses na porta do Hospital 28 de Agosto, um dos maiores do estado. Várias cenas que eu nunca mais vou esquecer na vida, mas eu acho que teve um momento de ambulâncias que estavam chegando no pronto-socorro 28 de agosto. A paciente estava numa situação muito crítica dentro da ambulância e não tinha como receber ela, não tinha mais leito, não tinha mais espaço, não tinha oxigênio, e o oxigênio que ela estava usando dentro da ambulância já estava acabando. Ela tinha poucos minutos para respirar ali. E os parentes estavam desesperados do lado de fora, e a equipe da ambulância também estava desesperada, né? Porque eles já tinham rodado outras unidades e chegaram no 28 de agosto na esperança de haver ali um espaço para aquela senhora, mas não tinha. Eles se negaram a receber aquela paciente ali naquele momento. Eles tiveram que novamente peregrinar e chegar até o outro pronto-socorro, que era muito distante dali, e talvez ela não chegasse viva ali, né? E então foi que houve um movimento ali fora, e eles tiveram que receber a paciente obrigatoriamente, eles tiveram que dar o jeito de receber. Depois a gente não soube se essa paciente faleceu ou não, né, porque os parentes estavam muito nervosos ali, a gente não conseguiu contato com as pessoas ali naquele momento, mas essa imagem realmente foi uma imagem muito chocante para mim. E acho que as pessoas chegando de carro a todo momento, com falta de ar, e sem ter realmente um atendimento, a porta do hospital fechada, entrava em carro, ia embora para outra unidade e as pessoas passando mal dentro de carro. E uma senhora que se ajoelhou em frente ao 28 de agosto e levantou as mãos para o céu, e eu não sei ao certo o que ela falava ali naquele momento, mas de certo era pedindo realmente pela vida das pessoas e que aquilo tudo acabasse. Foi uma imagem muito forte. Para que pudéssemos chegar até a vacinação, muitos jornalistas perderam suas vidas para a Covid-19. De acordo com o relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, que fala da morte de profissionais de comunicação durante a pandemia, cerca de 314 profissionais morreram em decorrência da Covid. E esses profissionais são de diversos setores, como rádio, TV, mídia impressa, etc. Destes 314 jornalistas, 87% eram homens e 13% eram mulheres. Por que eu falo desses dados? Porque somente em 2021, segundo esse mesmo relatório, 222 profissionais da comunicação perderam suas vidas para a pandemia.
Isto representa a morte para cada 1,6 dia do ano. O relatório também mostra que nos 7 primeiros meses de 2021, 207 jornalistas morreram em decorrência da Covid-19. Isto representou 93% do total de número de mortes do ano inteiro. Outro fato também, que é bom saber, é que o Brasil lidera o ranking mundial de mortes de jornalistas causadas pela Covid-19. O Brasil está em primeiro lugar, seguido pela Índia, Peru, México, Colômbia, Estados Unidos e Bangladesh. Os dados são do portal Press Emblem Campaign. Estes números chegam a ser até um paradoxo, pois no ano em que surgiu a vacinação, foi mesmo em que a Covid mais matou os profissionais de comunicação. Mas, mudando de assunto e entrando já na pauta da vacina, no dia 17 de janeiro de 2021, nós tivemos no Brasil a primeira pessoa imunizada. Era uma mulher chamada Mônica Calazans. Era enfermeira, negra, moradora da cidade de São Paulo. A partir de Mônica, uma corrida pela vacinação começou em todo o Brasil. Era o início do fim da crise sanitária causada por uma pandemia. Era a volta ao abraço, ao aperto de mão, aos eventos, à vida normal antes da doença. E, logicamente, os jornalistas não puderam deixar de cobrir este evento tão histórico para a população brasileira e mundial. Ana Beatriz Lourenço, repórter da TV Globo, fala sobre a chegada da vacina no início de 2021. Ela também explica como foi a chegada dos primeiros lotes nos hospitais e da emoção de entrevistar os primeiros vacinados após quase um ano de pandemia. O momento em que a vacina chegou foi um momento muito esperado por todos os jornalistas, né? E pela InterTV, por exemplo, que era a emissora em que eu estava na época em que a vacina chegou, foi uma cobertura muito especial. A gente dedicou muito tempo dos nossos jornais para a chegada da vacina, porque pelo menos onde eu trabalhava na época em que a vacina chegou, essa cobertura foi muito especial. Nós demos muito espaço para isso, tanto para a apuração disso, dedicamos muito tempo, foi algo que realmente exigiu muita cautela, e, enfim, nós demos uma atenção necessária, obviamente, para a chegada dessa tão esperada vacina, né? Então, eu me lembro que eu cobri a chegada do primeiro carregamento, eu trabalhava em Maricá na época, então eu fui para o hospital onde a vacina chegou, onde os frascos seriam armazenados, né? Todos os lotes seriam guardados nesse hospital. Eu fui para a porta da unidade, acompanhei a chegada dos lotes, a gente fez entrevistas com representantes da saúde e da prefeitura para falar sobre o armazenamento, com especialistas também, enfim, foi um momento muito esperado e a repercussão, acredito que foi a necessária, né? Foi a repercussão que se exigia para a ocasião, né? Então, acho que foi importante. Conversamos também com os primeiros vacinados, que também foi aquele momento mágico, né? Que todo mundo quer cobrir. A primeira pessoa vacinada da cidade, a Dona Maria, de não sei quantos anos, que perdeu tantas pessoas para a Covid, está recebendo a vacina, é sempre muito emocionante. Mesmo com a vacinação acontecendo a todo vapor, o distanciamento social imposto pela Covid não pôde ser deixado de lado, já que pouco a pouco as pessoas eram vacinadas de acordo com as prioridades. Primeiramente, foram imunizadas as pessoas da área da saúde, que estavam na linha de frente dos hospitais e postos, junto com os idosos e pessoas com comorbidade, que tinham uma tendência maior a adquirir a doença. Fernanda Ruvenar, jornalista da Globo News, conta como foi manter o distanciamento social durante o início do processo de vacinação, além de contar com detalhes como fazia para se proteger e poder realizar as entrevistas com os vacinados. A gente tinha que entrevistar as pessoas na fila da vacina, por exemplo. Então, a gente tinha alguns cuidados, sempre usando máscara. Tinha também um distanciamento, então a gente usava o que a gente chama de vara-boom para colocar o microfone, para você não ficar com o mesmo microfone que você segura e que você aponta para o entrevistado. A gente tinha um outro microfone, mas a gente conseguia manter um distanciamento com aquele equipamento. Então, a gente tentava não fazer entrevistas muito próximas das pessoas, principalmente por conta do risco, né? Para a gente, para a pessoa, para todo mundo estar protegido. A gente tinha esses cuidados de usar máscara, de ter sempre um álcool para higienizar o equipamento, para higienizar as nossas mãos, a mão do entrevistado, quando queria também. Esse era um cuidado que a gente tinha, além da questão do distanciamento. Com o avanço da vacinação no país, começou a se ver uma luz no fim do túnel e que o jornalismo poderia apurar suas pautas novamente das redações e fazer suas entrevistas na rua como era antes. Uma sensação de alívio chegava a todos os profissionais,
já que o jornalismo consiste bastante no presencial. Você poder ver o entrevistado pessoalmente e sentir suas emoções é completamente diferente do que fazer uma entrevista a partir da tela de um computador, como estava sendo feito na pandemia. Nicole Tim, jornalista da TV Bandeirantes, no Rio de Janeiro, conta sua visão deste alívio, que é voltar a entrevistar as pessoas presencialmente. Foi uma sensação assim realmente de alívio e de felicidade de poder voltar a pensar uma reportagem na rua. A gente chegou num período em que a gente dizia, meu Deus, até quando a gente vai fazer essas entrevistas por Zoom? Que não é possível, até quando que a gente vai ficar fazendo só gravando assim, só fechando matéria assim? E aí a gente passa por uma etapa, um estágio, um momento de tipo, sério que a gente está voltando? Graças a Deus, porque a gente perde muito não estando perto da pessoa, né? Falando em entrevistas presenciais, um dos clássicos do jornalismo brasileiro é o Povo Fala, que consiste em um conjunto de entrevistas feitas geralmente com a população na rua, na qual são escolhidas pessoas aleatórias, independente de raça, cor, sexo ou religião, para poder responder sobre um determinado assunto. Como dito, o Povo Fala é um clássico do jornalismo brasileiro, devido à diversidade de opiniões sobre um determinado tema. Porém, com a pandemia, o Povo Fala não pôde mais ser feito, já que, com a doença, as pessoas não podiam mais sair de casa, os jornalistas também passaram a trabalhar mais em home office ou nas redações. Somente a partir da volta do jornalismo para as ruas, o Povo Fala também começou a voltar. Ana Beatriz fala sobre o retorno das entrevistas com os populares. Quando a gente voltou aos poucos a fazer Povo Fala, a fazer entrevistas, foi um momento muito especial. E eu acho que a gente passou a valorizar mais ainda, né? Ter alguém contando uma história, ter alguém descrevendo uma experiência ali perto de você e você ter esse contato direto com a pessoa, sem que seja através de um computador, através de uma câmera, é muito bom. Foi muito bom assim, viver isso, sabe? Esse retorno do contato pessoal com a pessoa, do contato físico, dos encontros, né, pessoalmente, enfim, foi muito bacana retomar isso. Eu acho que o jornalismo nunca pode perder essa essência de valorizar as pessoas, valorizar o calor humano, a visão, né, o olhar humano. Eu acho que a gente nunca pode perder isso. O jornalismo, mesmo com o forte avanço da videoentrevista causado pela pandemia, nunca vai deixar de ser presencial. É bastante diferente você ver o entrevistado, sentir suas emoções, angústias, obter respostas que provavelmente ele não daria durante a videochamada, dentre outros fatores que só a entrevista presencial proporciona. A partir de 2021, os jornalistas passaram a ter uma esperança de que tudo estava voltando ao seu devido lugar, e que poderiam voltar às ruas e apurar suas pautas com mais tranquilidade, sem medo de se contaminar, e que no próximo ano tudo poderia ser diferente. Com isso, eu encerro aqui o segundo episódio do podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia. Neste capítulo, falamos de 2021, onde foi iniciada a vacinação, além do começo do retorno dos jornalistas para as ruas. No nosso próximo episódio, vou falar de 2022, ano em que os eventos voltaram, além de ver de uma ótica dos jornalistas o que esperar para os próximos tempos do jornalismo brasileiro. Pois bem, aqui quem fala é o Wellington Melo e te espero no próximo episódio. Até mais! Este som que você ouve é do desfile da Grande Rio, que foi a campeã dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2022. Isso mesmo, tivemos desfiles das escolas de samba neste ano. Pois bem, eu me chamo Wellington Melo e este é o nosso terceiro episódio do podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia, que fala do trabalho dos jornalistas de televisão durante a pandemia da Covid-19. Após 2 anos, com todos os eventos parados devido à pandemia, uma das maiores celebrações que voltaram foram os desfiles das escolas de samba, que acontecem geralmente todos os anos na Marquês de Sapucaí,
durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Inicialmente programado para retornar em fevereiro, a festividade teve que ser adiada para abril de 2022 devido à variante Omicron, que causou um grande aumento no número de casos de Covid-19 no país. Para mostrar em números, a variante Omicron, que é originária da África do Sul, chegou a causar mais de 260 mil casos de Covid-19 em um único dia no Brasil, em janeiro de 2022. Porém, a cepa era menos letal e o fator da vacinação também contribuiu bastante para que o número de mortes não fosse maior. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o pico maior de mortes se deu em 9 de fevereiro de 2022, quando 1.303 pessoas morreram pela doença. Neste período, o Brasil já tinha vacinado mais de 150 milhões de pessoas, seja com 2 doses ou com vacinas de dose única, como a da Janssen, por exemplo. Voltando aos eventos, além do Carnaval, outras grandes festividades retornaram no ano de 2022, como o Rock in Rio, que aconteceu em setembro, o Festival de Parintins no Amazonas, que é o mesmo estado onde a gente falou dos 2 episódios anteriores que aconteceram grandes colapsos, e também a volta das festas juninas, que aconteceram entre junho e julho no Nordeste e alguns estados brasileiros. E falando em festas juninas, a repórter Isaiana Santos, da TCM, do Rio Grande do Norte, falou sobre a volta de um evento que acontece lá chamado Mossoró Cidade Junina, que geralmente ocorre no meio do ano e para toda a cidade de Mossoró, que é um município localizado a 276 quilômetros de Natal, capital do estado Potiguar. Segundo Isaiana, ela sempre achou que a pandemia iria passar e que tudo iria voltar à normalidade, como antes. Porém, a própria jornalista conta que se sentiu estranheza ao voltar para as ruas e ver tanta gente no mesmo lugar. Eu sempre acreditei pela marca da cidade. Eu acreditava que, pela força que o evento tem, não ia acabar. Eu sempre esperei justamente pela volta. Sempre acreditei nisso. E, para mim, foi estranho. Eu, no início, eu tive aquele medo, quando a pandemia foi, ficando mais tranquila, eu fiquei tinha um medo. Eu ficava sufocada quando eu chegava, sei lá, numa loja, em algum canto, no centro de Mossoró, eu ficava tonta. Porque a gente passou um ano trancado, né? Além de Isaiana, Janine Brás, jornalista e apresentadora da TV APRB, que é uma afiliada da TV Cultura em Sergipe, também contou sobre a volta das festas juninas em Aracaju, capital do estado. Ela fala da alegria do povo na volta às festividades, que são um marco em todo o Nordeste brasileiro. E o povo, ver todo mundo alegre, juntinho, dançando. E uma das datas principais do ano aqui pra gente, nossa, eu fico até hoje eu falo com alegria, porque eu sou muito de abraçar e eu desaprendi a ter esse costume quando voltou tudo, né? E aí, nesse momento mesmo da pandemia, vendo toda a orla cheia de gente, vivendo, festejando, foi gostoso demais. Outro fato durante a festa junina ocorreu também com Luana Alves, repórter da TV Globo no Rio. Ela que tem experiência com grandes eventos como o próprio Carnaval, dito no início desse episódio, falou sobre um plantão de fim de semana que poderia ter sido só mais um, porém, segundo ela, acabou se tornando bastante especial devido à emoção das pessoas. Para Luana, a ficha de estar voltando tudo à normalidade caiu enquanto ela fazia esta pauta. Sempre cobri grandes eventos, né? E só caiu a ficha de que a vida estava aos pouquinhos voltando ao normal num plantão, como qualquer outro. Era um sábado, e aí quem faz plantão sábado faz o RJ1 e o RJ2. E aí a gente começou a observar um movimento de volta de festa junina na cidade. E aí eu fiz a matéria gravada para o RJ1. Foi uma festinha junina na Glória. Tão bonitinha, tava cheia, tinha trio de forró, tinha criança pintadinha, com roupinha. Ficou super bonitinha a matéria, assim. E aí o pessoal gostou tanto, que meu horário é 5 da tarde, e a minha chefe falou, não, fica para fazer um vivo para RJ2 sobre volta das festas juninas, você vai para a Feira de São Cristóvão. Eu extrapolei 2 horas no meu horário, mas fui muito feliz, porque a feira também estava igualmente com aquele clima de novo, sabe? Tinham 2 quadrilhas de Belford Roxo até se apresentando, e estava todo mundo feliz, emocionado mesmo, sabe? Tinha gente chorando. Era um plantão normal que acabou virando muito especial. Foi assim, um marco, a volta
das coisas voltando a acontecer. Após esses quase 3 anos de pandemia que estamos vivendo, fica a pergunta: o que esperar para o jornalismo brasileiro nos próximos tempos? Junto com a pandemia, 2 fatores complicaram o trabalho dos jornalistas nesses 3 anos, ou nesses quase 3 anos. O primeiro são as fake news, que explodiram na internet e durante a pandemia. Milhares de informações falsas foram propagadas, desde supostos remédios que ofereciam uma falsa cura para a Covid, até mesmo informações que buscavam tirar a credibilidade da vacina e de pesquisadores que passaram quase 1 ano estudando para fazê-los. Outro fator que os jornalistas tiveram que enfrentar, além da Covid, foram as agressões sofridas durante o trabalho, sejam elas físicas ou morais. Segundo o último relatório feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, a respeito da violência contra os jornalistas do Brasil, houveram 430 casos de agressões contra os profissionais de comunicação, que vão desde ameaças virtuais, passando por atentados, casos de racismo e até mesmo assassinatos. Destes 430 casos, 94 foram contra profissionais de televisão. Isto representa 25% do total. As violências foram diversas, desde xingamentos até mesmo agressões físicas, que aconteceram nas mais variadas áreas, desde a área política até mesmo a área esportiva. As jornalistas também têm sofrido com as agressões. O mesmo relatório da FENAGE mostra que 26% das vítimas de agressão foram do sexo feminino. A informação causada pelo atual governo também contribui para que jornalistas passem por momentos de tensão durante a cobertura ou uma passagem na rua para uma pauta. O relatório da FENAGE mostra que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é responsável por 34% dos casos de ataque aos profissionais de comunicação. Daniela Branche, jornalista da Rede Amazônica, falou pra gente que os jornalistas devem cumprir o seu papel de sempre buscar a verdade da melhor forma possível. E, para isso, os profissionais devem enfrentar as fake news, além de lutar com o sentimento que hoje, em sua grande parte, é negativo com relação ao papel do jornalista na sociedade. Eu espero que a gente continue com essa pegada, sabe, que a gente tá. Que eu acho que é uma pegada realmente de ir atrás da notícia e da verdade, que eu acho que é o principal. É de você enfrentar as fake news que hoje estão aí por todo lugar, você enfrentar, eu acho que um sentimento que hoje foi plantado, né, em muitos brasileiros em relação ao trabalho do jornalismo, em relação à cobertura jornalística de um modo geral, um sentimento negativo, né, em relação ao nosso papel. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora é lutar, continuar noticiando, acho que lutar pela nossa credibilidade cada vez mais, pela notícia, pela verdade mesmo, pelas notícias verdadeiras, né? E continuar buscando o melhor, né, para o nosso país, o melhor para o cidadão. Eu acho que é isso que eu espero para o jornalismo brasileiro, que eu acho que é o nosso grande papel. O nosso papel ele é fundamental numa sociedade e no Brasil, principalmente, que precisa de tanta ajuda e de tanto apoio para o melhor desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que continuar na luta, sabe? Continuar fazendo o nosso trabalho e cumprindo o nosso papel da melhor forma possível, com todo o profissionalismo possível. O jornalismo é credibilidade, e construir uma credibilidade significa não propagar notícias falsas, além de correr atrás de toda a informação recebida. Com o avanço da internet, o número de informações se multiplicou grandiosamente, causando um enorme impacto no trabalho de apuração. As agências de checagem têm feito um grande papel, principalmente durante a pandemia. Nicole Tim, da TV Bandeirantes, conta que, para o futuro, o jornalismo possa recuperar a credibilidade que, segundo ela, se perdeu com o tempo. E, recuperando esta mesma credibilidade, poderá ser diferenciado de todo o resto, como a fake news, influenciadores e propagandas. Confira um pouco do relato da Nicole. O que eu espero do futuro do jornalismo é que a gente resgate essa credibilidade, que se perdeu muito, e isso com bons conteúdos, com conteúdos checados, com o trabalho que as agências de checagem têm feito, que são excelentes. Eu trabalhei em um deles. Eu espero isso, que a gente volte, a gente resgate até essa credibilidade com bons conteúdos, que a gente se dê conta
que é isso que vai nos diferenciar de todo o resto. É isso que vai nos diferenciar de fake news, é isso que vai nos diferenciar de influenciador, é isso que vai nos diferenciar de propaganda, é isso que vai nos diferenciar de internet. Se a gente focar nisso, a gente vai estar no caminho certo. O que os comunicadores querem é paz para trabalhar e que também sejam valorizados pela população, pois um jornalista trabalha não só para informar, mas ele também ajuda quem precisa. E durante esses 3 anos de pandemia que estamos vivendo, ou esses quase 3 anos, o jornalismo foi essencial para que as pessoas pudessem saber do que estava acontecendo, como relatados pelos profissionais entrevistados nesse podcast. Muitos desses jornalistas ouvidos estiveram na linha de frente durante a pandemia e só eles sabem o que viram, ouviram e sentiram. E com isto, eu encerro este 3º e último episódio do podcast Pandemia e TV, como os jornalistas fizeram a notícia. Neste último capítulo, falei de 2022, onde grandes eventos retornaram, além de vermos de uma ótica dos jornalistas qual futuro esperam para o jornalismo brasileiro. Eu espero ter mostrado, mesmo que um pouco, de como os jornalistas lutaram e batalharam e também suaram para fazer o jornalismo durante este tempo tão difícil que é a pandemia. Também eu espero que, com o passar dos tempos, o jornalismo possa lutar para buscar a verdade, para que sempre fique em evidência, com informações claras e precisas, e que nossos profissionais de comunicação possam trabalhar com paz e segurança. Pois bem, eu me chamo Wellington Mello e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Até breve.